Oi, gente! Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui e eu acho que esse vídeo de hoje é super essencial, assim, pra esse ano de 2023. Eu sei que a gente já tá no comecinho de fevereiro, mas assim, nunca é tarde pra mudar, nunca é tarde pra melhorar. E eu vou falar pra vocês algumas coisas nesse vídeo que, assim, fizeram toda a diferença pra mim. Eu tenho certeza que vão fazer toda a diferença pra você também. Gente, eu vou fazer uma observação aqui com vocês. Eu só gravo no carro quando tá calor. Tá muito quente. Eu tô derretendo aqui já e nem comecei o vídeo, mas tudo bem. Eu vi muita diferença na minha vida implementando esses hábitos que eu vou falar pra vocês nesse vídeo de hoje. Assim, uma diferença tremenda, uma diferença absurda, mudou tudo pra mim. Eu não tô sendo exagerada, gente. Eu sempre fui uma pessoa muito bagunçada e pra mim, coisas pequenas do dia a dia sempre foram, às vezes, um desafio bem grande por conta disso. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu sei que você pode ser como eu, pode ter esse mesmo problema que eu, e eu quero muito poder te ajudar, quero muito resolver os seus problemas também. Eu acho que um primeiro hábito que eu preciso falar pra vocês, que tem muito a ver também com o estresse. Eu percebo que eu fico muito chata se as coisas estão muito corridas, muito confusas. E eu sei que eu sou uma das maiores causadoras disso. Então uma coisa que eu implementei muito na minha vida foi acordar um pouco mais cedo, sempre. Se eu sei que eu tenho um compromisso às 8, eu vou acordar no mínimo às 6, sabe? Porque assim, eu consigo ter um tempinho pra mim. Eu ficava muito estressada, por exemplo, se eu tivesse um compromisso às 8, eu acordar 9h40... Não, 9h40 não tem como acordar, porque aí vai ser depois do compromisso, né? Mas tudo bem. Mas assim, eu acordar 7h40, porque aí tem tempo só de eu colocar a roupa, escovar um dente, fazer um xixi e ir correndo pro meu compromisso, entendeu? Não dá certo pra mim. Eu deixo isso pra casos extremamente específicos, por exemplo, quando eu tava lá nos Estados Unidos, que daí era fuso horário e tudo mais, tava 3 horas de diferença aqui no Brasil, às vezes tinha uns compromissos aqui no Brasil que eram muito cedo e eu precisava acordar, assim, um pouquinho antes da hora, e mesmo assim eu deixava um tempinho pra eu ter o meu momento, sabe? Quando eu acordo, eu preciso muito acordar com calma. O que eu vou dizer pra vocês que seria acordar com calma? É, por exemplo, assim, acordar, ter um tempinho pra eu ler, um tempinho pro meu celular, um tempinho pra eu conseguir ler o que tem pra fazer no meu planner, um tempinho pra eu conseguir absorver o dia e o fato que eu acordei, assim, sabe? Porque se eu acordo nessa correria, eu já vou ficando muito estressada, não fico feliz, não fico contente. Mas uma coisa que eu não posso fazer nunca... Gente, deixa eu ver se tá filmando. Tô com medo de estar falando tudo isso e não tá filmando, deixa eu ver. Mas, então, uma coisa que eu não faço nunca é ficar enrolando pra acordar. Por exemplo, você tem um compromisso às 9 e aí você precisava acordar às 7, e aí eu fico naquela de tocou o despertador às 7, vou enrolar até 7h10. Tocou o despertador às 7h10, vou enrolar até 7h20. Eu fazia muito isso, tá, gente? Então, se você é uma pessoa que faz isso, eu te entendo, porque eu já fiz isso por muito tempo também. Porém, eu percebi que não me agrega em nada. Então é muito melhor eu colocar, por exemplo, o despertador às 7h20 e já levantar, já acordar pronta, preparada, sabendo o que eu tenho que fazer no dia, sabendo de tudo, do que acordar e ficar nessa enrolação, assim, sabe? Isso é muito desgastante, gente, tipo, absurdamente desgastante. Estou falando de coração com vocês. Então, atualmente eu sou do time que eu sempre acordo um pouco mais cedo. Tem esse tempo pra você, tem um momento pra você fazer um journaling, que seria aquele livro que eu sempre falo pra vocês, de 5 minutos por dia. É um livro sensacional. Se dê, assim, esse momento pra você acordar com calma, realmente. Porque eu, particularmente, como eu falei pra vocês, sempre ficava muito estressada, tipo, acabava com o meu dia acordar correndo, assim. Então eu percebi que é sempre melhor acordar mais cedo e ter um tempo pra mim antes. Gente, nem que seja aquele famoso atrasar com calma, mas eu prefiro atrasar com calma do que atrasar correndo, sabe? Porém, faz, assim, total diferença, gente. Total diferença. Tô falando sinceramente de coração pra vocês, isso mesmo. Outro hábito que eu adquiri, que também fez muita diferença na minha vida, foi o hábito de ler livros, gente. Eu sempre gostei muito de ler, assim, na escola eu era aquela pessoa que tinha 500 livros e, enfim, ia lendo nem um por semana, às vezes eram uns 2, 3 por semana, dependendo se o assunto me prendesse. E aí fui crescendo, fui gostando mais de outros livros, de outros assuntos. Eu amo ler livros sobre bem-estar, crescimento pessoal, hábitos, por exemplo. Gosto muito de ler sobre marketing também. Então, assim, mudou um pouco o estilo de livro que eu leio. Fora que, da época que eu tava na escola pra hoje, assim, muita diferença, né? Na época de escola, eu não ficava o dia inteiro no celular. Eu fui ter um iPhone, assim, quando lançou e bombou, assim, o iPhone. Que, gente, eu sei que ele lançou muito antes, tá? Mas, assim, eu digo, quando ele bombou, eu tava no primeiro, segundo colegial. Acho que meu primeiro iPhone foi no primeiro colegial. Então, aí começou aquele processo de redes sociais, Instagram veio no primeiro colegial, YouTube veio um pouquinho antes, né? Mas, assim, não era aquele vício
vício de redes sociais igual hoje em dia. Então, como a gente tem esse vício de redes sociais, a gente tem esse vício de vídeos curtos, sabe? Eu sei, gente, as pessoas não têm mais paciência de assistir vídeos longos, porque acaba tomando muito tempo e o seu cérebro precisa daquele estímulo o tempo todo, sabe? Então, pra mim, se tornou muito difícil ler. Fora que, como eu falei pra vocês, ler um livro de história, um livro de ficção, te prende muito mais do que ler um livro de autoajuda, conhecimento pessoal, crescimento pessoal também. Então, acabou ficando um pouco difícil pra mim nesse sentido. Porém, eu adquiri um hábito que mudou tudo. Eu leio todos os dias, mas nem que seja assim, uma folha do livro, sabe? Eu tento ler 10, 20 minutos, depende, nem sempre eu consigo, confesso pra vocês, mas pelo menos uma folha, seja no momento que eu acordo ou no momento que eu vou dormir, assim, que eu já deitei e tô pronta pra dormir. Isso faz muita diferença porque te prende, e eu acho que é interessante você pegar livros também que te despertem uma curiosidade, que você tenha um interesse genuíno pelo assunto, porque não tenta muito forçar a barra se você tá vendo que você não tá na sua melhor fase de leitura, assim. Gente, queria ficar sem óculos, só que eu acho que eu vou ficar assim no vídeo, então vamos testar. Outra coisa que, assim, foi uma diferença absurda na minha vida, assim, dia e noite. Eu cortei frituras e doces da minha vida. Ai, Mari, mas como assim? Que radical. Não, gente, não foi tão radical assim, tá? Vou explicar. Eu fui forçada a cortar fritura e doce por motivos de saúde, e aí eu acabei aproveitando, assim, eu fui obrigada a ficar sem fritura e doce, acho que por umas 2 semanas no mínimo, até eu descobrir o que eu tinha, que eu tava passando mal e tudo mais. Depois eu descobri o que eu tinha e descobri que não tinha nada a ver com alimentos. Porém, eu levei essa sinal pra minha vida. Então eu resolvi que eu ia me tornar uma pessoa um pouco mais saudável nos alimentos. Porque assim, gente, tudo na vida é equilíbrio, né? Porém, eu não tinha equilíbrio. Porque era fritura todos os dias, era chocolate todos os dias, assim, mais de uma vez por dia. Eu não conseguia comer sem comer um chocolate depois, pra, sabe, dar aquela tirada daquele gosto de comida na boca. Por sinal, eu acabei de almoçar e já vou pegar uma balinha aqui, que é difícil. Mas eu vou explicar o que são doces. Doces são aqueles chocolates. Então, tipo, brigadeiro deve fazer uns 3, 4 meses que eu não como. Eu amo essa vermelhinha. A gente sempre deixa um canivetinho aqui no carro, se precisar abrir alguma coisa. Mas assim, gente, eu era muito, muito dependente de chocolate. Agora, por exemplo, eu ia estar comendo chocolate, daí eu ia comer um lanche da tarde, eu ia comer outro chocolate, à noite eu ia comer outro chocolate. E eu já tomo leite todos os dias de manhã e de noite. Eu tenho esse meu viciozinho, mas esse eu realmente não abro mão, não abri até hoje. Achocolatado Nescau, o amor da minha vida. Então eu coloquei na minha cabeça que, eu ia diminuir a quantidade que eu tomava, porque eu tomava assim 2 copos de manhã, 2 copos à noite e ainda tomava ao longo do dia. Então agora eu só tomo de manhã e de noite, 1 copo de manhã, 1 copo à noite. E eu cortei chocolate, gente. Então assim, eu comprei vários Twix logo antes de eu começar a passar mal. Eles estão todos lá no meu armário, na cozinha, que eu ainda não comi nenhum. E desde esse tempo eu parei de comer e cortei frituras. Eu amo batata frita, amo coxinha, nunca mais comi coxinha, nunca mais comi batata frita. Quer dizer, vamos colocar um adendo aqui, gente. Eu fui ao Mac uma vez em 3 meses e eu comi batata frita. E eu comi batata frita também outras 2 vezes, que eu parei no Jerônimo, lá no Eco Parada, sabe? Quando eu vou voltar pra casa, depois que eu vou pra São Paulo, a gente para lá, que eu gosto bastante. Mas assim, situações extremamente pontuais, e eu acho muito importante ter esse equilíbrio, assim, porque eu acho que se a gente é muito radical, a gente não sustenta. E acaba fazendo mal pra gente também, né? Porque aí você fica 2 anos sem comer fritura, e depois quando você precisa comer, você come, você pode acabar passando mal, porque pode pesar um pouco pro seu estômago e tal. Então eu acho que o segredo é o equilíbrio. E tava faltando muito esse equilíbrio na minha vida, sabe? Antes de eu começar a passar mal, antes de eu cortar fritura e doce. Agora sim, gente, eu sempre fui na dermato e ela sempre me falou: Mari, alimentação é tudo pro seu rosto. A alimentação vai melhorar muito suas espinhas. E eu falava, ah, ótimo, mas eu prefiro ficar com as espinhas do que mudar a minha alimentação. E aí eu acabei dando essa chance, no caso eu fui obrigada, né, mas tudo bem. E assim, gente, mudou completamente. Olhem o meu rosto, eu tô com um corretivo embaixo dos olhos, um pouquinho na pontinha do nariz, aí tô com blush e penteei a sobrancelha. É isso, gente, eu estou sem espinhas há quase 3 meses. Eu tive poucas espinhas pontuais ao longo desse processo, mas assim, mudou completamente. Ai, gente, que nervoso desse ônibus passando aqui. Fiquei com medo dele de arrancar o retrovisor do carro, porque ele passou tão perto. Enfim, mudou completamente pra mim. Literalmente, mudou tudo. Transformou minha pele, melhorou muito meu estômago também, porque, querendo ou não, esses são alimentos mais pesados. Outra coisa que eu parei de comer, gente, miojo. Faz uns 2, 3 meses também que eu não como miojo e eu comia todos os dias, porque vai, sério, é um alimento super prático, né? Você pega, coloca na panela, leva 2, 3 minutos, aí já tá pronto, aí você já come. Então era, querendo ou não, muito prático e um hábito muito preguiçoso, assim, que eu tinha e que eu tinha colocado na minha rotina, de fato. Porém, parei, gente. Miojo, frituras e doces. Fez toda a diferença. Testem na vida de vocês e me contem, sério, testem, vale muito a pena se você estiver disposto a
implementar esse hábito no seu dia a dia. Outro hábito, assim, linkando com isso que a gente tinha falado, é limitar as redes sociais. Assim, gente, fez muita diferença na minha vida, mas também dessas diferenças transformadoras, realmente. Porque, vamos deixar assim, vamos deixar bem claro, gente, vou ter que pôr o óculos porque tá muito sol. Vamos deixar bem claro aqui. Nem sempre eu consigo fazer isso, mas se você conseguir, e eu faço isso algumas vezes na minha vida, ao acordar e ao dormir. Então, deixa o seu celular quietinho um tempo antes de você dormir e deixa o seu celular quietinho assim que você acordou por um tempo. Como eu trabalho com o meu celular, nem sempre eu consigo, porque às vezes eu acordo assim, ansiosa pra já ir resolvendo as pendências e tal. Então, nem sempre acontece isso na minha vida. Porém, quando eu faço, eu gosto muito, tipo, absurdos, assim, porque traz uma paz e uma tranquilidade, porque querendo ou não, a gente não controla muito o conteúdo que chega até nós nas redes sociais. Então, por exemplo, TikTok, a gente vai no feed, é aquele negócio aleatório, então vai aparecendo, vão chegando os vídeos e você não escolheu o que você vai assistir. Então, às vezes, sei lá, vou dar um exemplo pra vocês aqui aleatório. Quando eu tava passando mal, descobri uma doença. Então, eu tava um dia lá no TikTok numa boa, e aí eu vi um vídeo de uma menina que, tipo, era uma história de superação, assim, né? E aí eu falei, nossa, gente, que será que essa história de superação? O que será que ela tinha? Aí, tipo, ela fez, 5, 6 cirurgias, uma coisa e tal. E aí eu fiquei, nossa, meu Deus, né? Chegou no final do vídeo, ela contou o que ela tinha. E o que ela tinha era a mesma doença que eu tinha descoberto. Assim, a minha doença é num grau super baixo. Eu estou cuidando e tudo mais. Mas mesmo assim, me desencadeou uma ansiedade tremenda. Vamos esperar o amado. Me desencadeou uma ansiedade tremenda por um motivo super tonto. Então, às vezes acontece isso no começo do seu dia, você acaba o seu dia inteiro por conta dessa ansiedade que um vídeo te gerou, sabe? Ao mesmo tempo, pra dormir, às vezes você não vai dormir bem, não consegue dormir porque você viu alguma coisa que te gerou uma ansiedade que te faz mal, gente. Eu sei, faz muita diferença você trazer paz pra sua vida, sabe? E eu falo isso com vocês, até filmes, eu parei, eu já não assisto filme de terror porque eu já não gosto, não sou a maior fã de suspense, mas assim, eu parei de assistir filmes e séries, sabe aquela coisa que, tipo, pesada, assim, cria super um clima pesado, os personagens passam por desafios super absurdos, assim, querendo ou não, entra na sua cabeça, né? Então eu cortei isso da minha vida. E outra coisa que eu fiz nas redes sociais, gente, faça esse favor por você, dê um follow nas pessoas, sério, dê um follow. Se as pessoas não te fazem bem, dê um follow nelas. Ah, Mari, mas como assim? Gente, eu vi uma moça que eu sigo falando e faz total sentido, assim, esse foi o meu momento que eu tomei a decisão de fato de dar um follow em um monte de pessoas. Se você segue alguma pessoa só porque você acha ela bonita, dê um follow, porque não agrega em nada na sua vida. Siga pessoas que agregam de fato, que te trazem algum sentimento bom, sabe? Não aquela pessoa que só posta um monte de selfie, tipo... E aí você só segue ela porque você acha o cabelo dela bonito, ou porque você acha que a boca dela tem um tamanho que você queria que a sua boca tivesse, ou você um dia quer copiar uma maquiagem que ela fez pra você se sentir bonita igual ela, sabe? Não faz sentido, então não siga essas pessoas. Faça esse favor pra você mesma e não siga essas pessoas. Gente, eu seguia tipo umas 1.100 e poucas pessoas no meu Instagram, por exemplo, e eu dei um follow geral, assim. Mas até pessoas, assim, que não agregam em nada na minha vida, por exemplo, vou falar pra vocês, sei lá, Selena Gomez. Eu não sou fã dela, mas eu seguia ela. Por quê? Porque ela é uma das mais seguidas do mundo, e aí eu fui lá, naquele efeito manada, segui ela também, que não faz o menor sentido, e acabei dando um follow. Então dei um follow em um monte de galera, dessa galera, assim, famosa. Dei um follow a um monte de gente que não me agregava em nada, um monte de gente aleatória que eu seguia, então foi... todo mundo embora. Faça esse favor pra você, sério, faça esse favor pra você mesma, você vai ver uma diferença absurda, de verdade. E eu falo de coração, gente, eu era a pessoa que era pra estar aqui falando sigam, 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 porque esse é meu trabalho, mas eu realmente quero que vocês tenham esse bem-estar, sabe? E faz muita diferença, de verdade. Próximo hábito é... beber isso aqui, gente. Vou aproveitar pra beber agora, por sinal aqui com vocês. Também muda tudo, gente. O que que eu faço? Eu uso essas garrafinhas de 1,5 litro. A minha sempre acaba todos os dias à noite. Tipo, é um fato. Todos os dias à noite ela acaba. Às vezes eu uso um pouquinho mais, às vezes eu uso um pouquinho menos. No caso, bebo um pouquinho mais, um pouquinho menos. Porém... no mínimo, eu bebi 1,5 litro, que já ajuda muito. Porque se eu não carrego uma garrafa dessa aqui, eu não bebo água. E assim, faz toda a diferença pro seu corpo. Por que, Mari? Qual é a diferença de beber água? 1, pele. 2, cabelo. Às vezes você bebe muita pouca água e tá querendo um milagre no seu cabelo que não vai acontecer. Gente, vou falar pra vocês que eu filmei o vídeo inteiro e o celular parou de gravar, mas a gente vai continuar. Outra diferença que faz é... infecção urinária, gente. Nunca mais eu tive infecção urinária depois que eu comecei a beber bastante água. E
Se o seu intestino não tá funcionando, tenta beber água e me agradeça depois. Vai te ajudar muito, muito mesmo. E até no seu bem-estar. Eu reparei que eu tenho muito mais dor de cabeça quando eu não bebo o suficiente de água que eu deveria ter bebido. Então, bebam água, gente. E o próximo hábito é você fazer exercícios físicos. Então é por isso que agora eu já tô indo lá fazer o meu. Bora! Eu vou falar pra vocês que, assim, só Deus sabe o quanto eu procrastinei, o quanto eu enrolei pra começar na academia e, assim, o quanto isso mudou a minha vida. De verdade, eu tenho ansiedade, então tem sido tudo pra mim a corrida. Eu ainda não tenho muito pique, porque faz pouco tempo que eu comecei, né? Faz um mês que eu comecei a academia. Mas assim, gente, eu tô amando andar, no caso a caminhada, corrida também. Então já tô fazendo um treino pra conseguir correr mais tempo. Eu tenho amado o exercício físico. Confesso pra vocês, às vezes a gente tem preguiça de ir, mas vale muito, muito, muito a pena quando a gente decide de fato e vai atrás pra fazer um exercício físico. Encontre um exercício físico que você gosta e vá atrás. O meu é a academia. Agora, um outro favor que você vai fazer pra você mesma é nunca mais ficar com seu cabelo sujo. Mesmo com preguiça, mesmo sem tempo, eu sempre arrumo um tempo e você também deve arrumar pra isso, porque faz toda a diferença na sua autoestima, em como você se sente com você mesma. Porque você tá com o cabelo sujo, desarrumado, de algum jeito que você não se sente bem com ele, você vai acabar se sentindo pior, como eu falei, já que você já não se sente bem, e a sua produtividade é afetada por isso, a sua autoestima é afetada por isso também, porque você se olha no espelho, você não tá feliz, isso não te motiva a ir atrás de outras coisas. Então eu sempre, sempre, sempre mantenho o meu cabelo arrumado, custe o que custar. Eu faço o básico, sabe? Se eu não tiver realmente tempo de lavar, eu passo um shampoo seco, eu arrumo ele, eu me dedico realmente a cuidar dele, porque eu sei que pra mim muda tudo quando meu cabelo tá arrumado. Então eu sempre tiro um tempinho pra isso e recomendo muito que vocês façam isso também. Um outro hábito que fez total diferença pra mim, e eu sei que eu falo isso em todos os hábitos, mas, gente, é um conjunto de várias coisas, foi organizar a minha vida. Sim, gente, eu sou muito bagunceira, assim, vai chegando as coisas, vão ficando tudo em cima da minha escrivaninha, então todos os recebidos que chegavam, todas as coisas que eu queria gravar, iam ficando em cima da minha escrivaninha, não tinha espaço nem pra trabalhar, não tinha espaço nem pra respirar de tanta coisa que ficava ali em cima. Minha mesinha de cabeceira era uma loucura, eu ia colocando todos os meus produtos de skincare lá dentro, eu não conseguia nem fechar de tanta coisa que tinha, até que no final do ano passado eu falei, não, chega, agora a gente vai arrumar isso. Então eu fui lá e comprei vários organizadores de acrílico. Acaba saindo um pouquinho caro? Acaba saindo um pouquinho caro. Mas eu sabia que seria um investimento que eu faria e que ia me trazer muito retorno. Então eu fui lá, comprei e comecei a organizar todas as minhas coisas. Então aqui tá tudo organizado agora. E acaba juntando com outro hábito também que eu tenho pra falar pra vocês, que é invista em você mesma. Sério, gente, a gente às vezes fica economizando pra fazer academia, pra fazer pilates, pra fazer terapia, mas invista em você mesma, que você vai ver uma diferença absurda na sua produtividade, no seu bem-estar, em tudo na sua vida realmente. Então, no final do ano passado eu comprei os organizadores e também comprei pijamas, parei de dormir com aquelas roupas velhas, só pijama agora. Literalmente joguei tudo fora. E invista também no seu conhecimento, então esteja sempre lendo, esteja sempre se atualizando, invista em cursos, e invista sempre no seu bem-estar, esteja sempre arrumada. Eu ficava em casa e ficava com aquela roupa que era só confortável, nada linda, mas super confortável. Gente, faz toda a diferença. A gente acaba poupando umas coisas, por exemplo, vou deixar essa roupa pra quando eu for sair. Acaba que nunca chega o dia de sair e você tá em casa com aquela roupa feia, se sentindo mal, porque é um fato, a gente olha pro espelho e a gente fala, meu Deus, eu estou horrível. Então, é muito melhor que você esteja bem todos os dias pra você conseguir fazer sua vida sair, sabe? Assim, andar realmente. E outra coisa que eu vejo, que eu percebo muito, é que você só consegue dar o melhor pro outro quando você se trata da melhor maneira. Então, seja o seu melhor, use as suas coisas no seu dia a dia pra você conseguir transbordar na vida do outro em situações especiais, quando você recebe uma visita ou qualquer coisa do tipo. Organizar a sua agenda, o seu dia a dia vai fazer muita diferença também. Então tira tudo que tá na sua cabeça e coloca tudo no papel. Eu amo usar esses post-its aqui pra anotar algumas coisas que eu tenho pra fazer, e aí eu colo aqui na parede pra poder deixar como mais importante. Organizo no bloco de notas do computador
todos os vídeos que eu quero fazer, por exemplo, no mês de fevereiro. E aí eu já deixo tudo lá e depois eu pego o meu planner e vou separando e vou acertando realmente as datas pra cada coisa. Se eu tenho médico, vai estar na agenda. Se tem alguma coisa que eu preciso fazer no dia, eu vou colocar na agenda, porque só assim eu consigo lembrar de fazer tudo. E 2, ajuda muito com a ansiedade também, porque senão a gente vai colocando um monte de coisa na nossa cabeça e a gente fica sempre com aquela sensação de que a gente tá esquecendo alguma coisa. Com a agenda isso não acontece, porque você coloca tudo por escrito lá. Você pode usar um iPad, no celular, tanto faz. O que mais funciona pra mim é o que eu falei pra vocês. Anotar tudo no celular, no computador, no bloco de notas e depois passar pra uma agenda realmente de papel, onde eu consigo organizar os dias de todas as entregas que eu tenho pra fazer, de todos os meus compromissos, organizar, como eu falei pra vocês, a agenda de vídeos aqui do YouTube, então eu anoto com uma lista imensa de todas as ideias pro mês e depois eu vou separando na agenda qual vai ser segunda, qual vai ser quarta, qual vai ser sexta, primeira semana, segunda semana, terceira semana do mês. É assim que eu faço. Eu particularmente prefiro o planner de papel pra esse momento e assim, tira tudo que tá na sua cabeça. Nossa, quase quebrei aqui. Mas tira tudo que tá na sua cabeça que vai te trazer muita paz. Falando de uma pessoa ansiosa, e isso trouxe uma melhora muito grande também pra minha ansiedade, que diminuiu muito, eu fico muito mais tranquila escrevendo tudo que eu preciso fazer. Então vai fazer muita diferença na sua vida. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.